Magazine Luiza, Via Varejo e B2W. As ações do e-commerce brasileiro estão em queda desde o início do ano. Esse movimento continua até quando? Bom, essa é uma pergunta que muita gente tem me feito, né? Seja aqui no YouTube ou no Instagram. Então hoje eu vou fazer um vídeo, né, falando sobre os principais pontos dos resultados, do que deve acontecer, né, dados os resultados operacionais que essas empresas estão demonstrando, cenário e minha visão para essas três empresas, né, para essas três ações. Magazine Luiza, sem dúvida, é uma queridinha, muita gente tem, então comenta aqui embaixo se você tem uma dessas três, tem ou não tem, ou está com vontade de aumentar ou reduzir, tá, pessoal? Então vamos lá. Bom, no início do ano, né, na primeira semana de janeiro, eu fiz um vídeo aqui falando sobre o e-commerce, né? Se era hora de vender, eu estava mostrando ali alguns pontos numa relação global, né, de fluxo de growth versus value, que apesar de gostar de algumas delas, né, não via grandes movimentos de alta nos próximos meses em função desse fluxo, tá? Desse movimento aí de value invest que a gente está vendo nas bolsas globais. Mas vamos começar aqui a analisar, né, e ver o que aconteceu do início de 2021 com o Ibovespa versus, né, essas ações. Quando a gente olha nesse gráfico aqui, pessoal, o que a gente vê, né, o Ibovespa com uma leve queda no ano, Magalu caindo um pouco mais de 20%, Via Varejo 25%, quase 26%, B2W 21%. Ou seja, tem um movimento claro aqui de queda nessas ações, né, especificamente, versus o índice. Isso está inserido num contexto, né, num movimento bem maior. Eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu no último ano, tá? Então, vamos pegar os últimos 365 dias e a gente vê o que? Um movimento, né, até setembro, outubro ali, de forte alta dessas ações. Naquilo que eu já falei algumas vezes, né? A gente teve um movimento forte de empresas atreladas à tecnologia, e-commerce, subindo pelo mundo. Além disso, essa mudança estrutural em função da pandemia, né? As pessoas começaram a comprar mais via e-commerce. Depois disso, tivemos aí um movimento de queda ou estagnação, né? No caso de B2W, começou a cair. Isso aqui está inserido naquela mudança dos investidores, né, de uma carteira pautada em ações de growth, migrando para a Value Invest, tá? Bom, vamos olhar os resultados dessas três empresas, né, que tiveram uma boa performance, né, operacional em 2020, dado todas as mudanças que aconteceram. Mas vamos começar aqui pela Via Varejo, tá? Eu gosto bastante da Via Varejo. Tive algumas vezes, né, no começo do ano, no final do ano passado, eu reduzi nas minhas estratégias ali próximo a R$20. Gosto, porém, muitas vezes reduzo ou troco dentro de uma estratégia. Quando a gente olha para a Via Varejo, é uma empresa que está valendo aqui 18,8 bilhões de reais. Tá? Quando a gente olha para o caixa, né, ou ela tem aqui uma dívida líquida, e estou desconsiderando os recebíveis de cartão de crédito, tá, para ficar uma conta um pouco mais justa, fiz isso com as três. Ela tem quase 1,5 bi aqui de dívida líquida. No release ela está colocando caixa líquido porque ela considera os recebíveis de cartão de crédito. Quando a gente olha para lucro, então 2019 teve uma queda, né, um prejuízo de 1,4 bilhão. Em 2020 ela entregou 1 bi de lucro. Então aquele turnaround que ela vinha falando, né, a troca de equipe, de gestão que aconteceu no final de 2019, de fato impactou. A empresa está conseguindo fazer uma mudança, né? Ela está se tornando, de fato, uma empresa focada no e-commerce, até pelo percentual que ela vendia em lojas físicas, né, versus o que ela vende hoje. Lógico que tivemos a pandemia, mas ela conseguiu fazer a lição de casa e fazer essa virada, o que é muito positivo. Quando a gente olha daí para o múltiplo preço-lucro, né, e eu estou pegando o lucro dos últimos 12 meses, no caso 2020, a gente vê um múltiplo com valor de mercado de 18,8 bi, né? Ou seja, com valor de fechamento dessa sexta-feira, próximo a 19 vezes lucro. Quando a gente olha para a EBITDA, ela entregou pouco mais de 1 bi em 19 e 2,9 bilhões em 2020, uma porrada. Quando a gente faz o EV/EBITDA dela, né, o múltiplo de geração de caixa aqui, a gente está falando de 7 vezes. É bem descontado, tá? Quando a gente começa a olhar, né, para a Magazine Luiza, a empresa está valendo 128 bilhões. E pessoal, para quem não conseguir ver isso aqui, tá? Eu vou mandar no Telegram esses dados aqui, esses gráficos. Então se você não faz parte ainda, o link está aqui embaixo. Entra lá que eu já mandei esses gráficos para vocês acompanharem. Ela tem caixa líquido,
fez pouco mais de 900 milhões de lucro em 2019, em 2020 entregou 391 milhões de lucro. O lucro dela foi menor do que a Via Varejo, né? E você percebe que Magalu vale 128 bi versus Via Varejo valendo praticamente 19 bi. É muito desproporcional. Quando a gente pega um preço-lucro com o lucro do ano passado, a gente está falando que ela está sendo negociada 330 vezes, tá? Então, assim, múltiplo absurdamente alto. EBITDA fez 1,6 ano passado, 1,6 em 2019, né? E 1,5 em 2020. Então, isso dá um múltiplo EV/EBITDA de 85 vezes. Então, assim, são múltiplos assim, completamente opostos, né? Via Varejo está negociando aqui a múltiplos praticamente de empresas de velho invest, né? 18 vezes PI e 7 vezes EV/EBITDA. E Magazine Luiza de growth num nível altíssimo, né? Quando a gente começa a falar aqui de múltiplo, preço-lucro acima de 100, isso aqui já começa a ficar bem fora da realidade. E a B2W, né? A B2W já é uma empresa assim que foi a primeira nesse setor, né? No segmento de e-commerce, queima a caixa há muitos anos, né? Conseguiu gerar caixa no quarto trimestre, mas ela é a que mais se enquadra como aquela empresa de tech que tem uma dificuldade para rentabilizar, mas tem muitos investidores por trás. Então, é uma empresa que tem caixa, que prejuízo em 2019, prejuízo em 2020, né? 390 e 200 milhões, um EBITDA de 950 milhões em 2020, ou seja, está tradando aí, sendo negociada a 31 vezes EV/EBITDA. São três cases bem diferentes. A gente está falando de e-commerce, o mercado, né? O investidor grande, o global, que acaba fazendo preço, né, nesse tipo de ação, ele vê tudo como uma coisa só, né, muitas vezes. Está falando aqui de tech e-commerce. Mas a B2W é uma clássica, né, empresa aí de growth que queima muito caixa. A Magalu é outro bicho, né, uma empresa já consolidada, líder no setor, que é rentável, cresce muito, mas está negociando a múltiplos altíssimos. Por isso esse movimento, né, de queda, porque a gente viu, né, esse movimento aqui eu vou explicar um pouquinho depois, por que, né, essas empresas de tech estão caindo. E a Via Varejo é uma empresa de turnaround que está conseguindo entregar resultado e é negociada a múltiplos bem baixos, tá? Então são três bichos bem diferentes. E quando a gente pega, né, o ponto, por que elas estão caindo, eu vou colocar esse gráfico aqui, que é um gráfico que mostra do início do ano para cá, eu peguei algumas ações, peguei 3 ações do e-commerce versus 4 ações mais atreladas a velho, tá? Como eu falei, o aumento na taxa de juros nos Estados Unidos, né, a Treasury de 10 anos, tem impactado fortemente as ações de tech, as ações que são negociadas a múltiplos altíssimos. Por quê? Porque o valor dessas empresas está muito no futuro, né? Eles vão gerar lucro e rentabilidade daqui a muitos anos. Quando você traz isso ao valor presente, quando a taxa de juros aumenta, esse valor presente reduz. Né? Então, quando você tem um aumento de juros, né, os juros longos, você acaba impactando as empresas que têm um valor muito lá na frente. Aí, você pega o movimento de rotação de carteira global das ações de growth para velho invest, e o que a gente vê aqui, né? Eu peguei aqui 7 ações, né, as 3 do e-commerce versus 4 empresas de velho. Então, quando a gente olha aqui, né, Via Varejo caindo 26, Magalu 20, B2W 21, versus Vale subindo 4, JBS subindo 22, Gerdau subindo 9 e Usiminas subindo quase 11%, tá? Então é um movimento clássico de troca de carteira, de mudança, né, em que growth acaba apanhando e velho está subindo. É isso que está acontecendo no mundo todo, né? O Brasil não é descorrelacionado, né? Se pegar esses mesmos ativos, né, as mesmas classes de ativos nos Estados Unidos, na Europa, a gente vai assistir o mesmo tipo de movimento. Então, esse movimento está acontecendo, os juros americanos, né, os futuros, né, as treasuries, devem continuar subindo e isso continua impactando as ações de tech. O grande ponto é, né, até quando vai esse movimento de queda? De alguma forma, quando o investidor grande olha, ele acha que é tudo a mesma coisa, né? Ou esse movimento acaba impactando todas da mesma forma, mas Via Varejo não é uma empresa de growth, né? Ela não tem múltiplos, né? Ela está sendo negociada a 7 vezes EBITDA, 18 vezes, 20 vezes lucro. É extremamente descontado. Então, aqui eu vejo oportunidade, está descorrelacionado. Esse negócio aqui, uma hora, tende a melhorar. As outras duas, né? Magalu é uma excelente empresa, não estou falando que aquela empresa é ruim de jeito nenhum, mas o que eu estou olhando
é para o panorama de mercado e como os investidores estão enxergando, né? E o que deve acontecer daqui para frente. Então, dificilmente vai dar uma grande porrada no curto e médio prazo, igual B2W, tá, pessoal? Então, acho que esse é um ponto importante. Quando você se insere no panorama atual de Brasil, a gente está passando de novo por mais um fechamento das economias, né? Isso deve impactar mais uma vez o consumo de e-commerce, o que é positivo para essas empresas, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e até o próximo.